Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com você nessa manhã, com a sua família também. O texto que eu trago para nós nessa manhã encontra-se no livro do evangelista Mateus, capítulo 22, do verso 34 ao 40. E a palavra de Deus nessa manhã nos diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo semelhante a este é: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o verso 40, depois desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Palavras do Senhor. Jesus, na sua caminhada, talvez nunca existiu um camarada, me permitam falar dessa forma nessa manhã, tão didático quanto ele na forma de ensinar. Principalmente na forma de exortar as pessoas. E o engraçado é que existia um grupo judeu naquela época que insistia em querer bater de frente com ele. Um grupo judeu chamado fariseu. Um fariseu era uma pessoa que, como eu acabei de dizer, pertencia a um determinado grupo judeu, povo de Deus, que estudava, que tinha por costume estudar a Torá. E o que era a Torá? A Torá era os livros da lei daquela época. Na nossa Bíblia hoje, representa os 5 primeiros livros na nossa Bíblia, tidos como escritos por Moisés, a lei mosaica. Então os fariseus eram os responsáveis a ensinar o povo daquela época a lei Torá, mas através de uma tradição escrita, uma tradição lida. E para passar essa tradição, os próprios fariseus, segundo a história, eles mesmos foram quem criaram as sinagogas. Lugar onde Jesus muitas das vezes se reunia com o povo para ensinar a palavra, para pregar a sua palavra. E é interessante, né? Ao invés de serem pessoas ajudadoras do reino, essas pessoas em todos os momentos com o Senhor, elas se colocavam numa posição contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque elas não viviam aquilo que elas pregavam. Elas sempre buscavam fazer da palavra, da Torá, um jeito de transformar a palavra para o seu bel prazer. Eles não usavam o seu conhecimento em benefício do povo. Eles usavam o seu conhecimento em benefício próprio. E não é à toa que Jesus a todo momento vai bater de frente com esse grupo de pessoas, os fariseus. E aí pensando, né, em que palavra, orando, em que palavra trazer nessa manhã, foi isso que Deus colocou no meu coração. Eu inicio por aqui. Primeiro, não sejamos fariseus. Isso não nos cabe. Um detalhe, a palavra fariseu, só para atenuar um pouco mais o significado dos fariseus, a importância que eles tinham, apesar de eles não conseguirem enxergar, mas a palavra fariseu, no seu grego, no latim, ela tem um significado de separado, santo, escolhido por Deus. Nós, muitas das vezes, nos dias de hoje, nos colocamos numa posição assim. Julgamos ter a verdade conosco porque lemos a palavra, pelo fato de estudarmos a palavra, pelo fato de frequentarmos uma igreja, mas muitas das vezes nós agimos como verdadeiros fariseus. Porque dizemos conhecer aquilo que não vivemos.
E uma vez que dizemos conhecer aquilo que não vivemos, estamos agindo de uma forma hipócrita. É isso que Jesus sempre buscava ensinar, de uma forma didática e exortadora aquelas pessoas daquela época. E aqui, numa das várias tentativas que aqueles homens, sendo redundante, né? Uma das várias tentativas que aqueles homens tentavam influenciar o povo contra Jesus, um mestre aqui lança uma pergunta sobre o mestre dos mestres. Senhor, me fale sobre a lei, como é isso? Qual é a lei mais importante? E Jesus pega os 10 mandamentos e resume em 2, do qual o primeiro deve ser peça-chave na minha e na sua vida, no meu e no seu coração. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Jesus dá 3 indicativas de forma de amor a Deus. De todo o teu coração, ou seja, de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você tem, independente da circunstância. De toda a tua alma, ou seja, a alma na Bíblia pode ser traduzida para sentimento. Jesus diz, independente do que está no seu coração, ame a Deus acima de todas as coisas. E Jesus também vai dizer de todo o teu pensamento, ou seja, de tudo aquilo que molda o teu caráter, de tudo aquilo que molda a tua visão de vida, de mundo, de perspectiva. Jesus era didático em tudo aquilo que ele falava. E aí ele fecha os 10 mandamentos resumidos em apenas 2, num segundo, quando ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou nem dizer da pessoa de Deus. Eu não quero nem entrar no detalhe aqui do primeiro mandamento, que claro é o mais importante. Eu não quero nem entrar nesse mérito. Mas será que muitas das vezes a gente tem feito cumprir na nossa vida o segundo? Amarás o teu próximo. Quem é o meu próximo? Num determinado momento das Escrituras, Jesus lança essa pergunta. Quem é o meu próximo? Nicodemos mesmo foi uma pessoa que ouviu isso. Quem é o meu próximo, Senhor? São todos vocês. É aquele que, à luz da palavra, eu tenho que me dispor a amar. E o que vem ser amar? Paulo vai dizer, né? Se necessário for, se importante for, tem de paz com todos. Não quer dizer que a gente vai viver 100% com todo mundo. Porque existem as diferenças. Mas o respeito tem que sobressair a toda e qualquer diferença. E amar o próximo é respeitar as diferenças. Amar ao próximo é estender a mão quando a pessoa precisa. Infelizmente, gente, o que a gente mais vê nos dias de hoje, infelizmente também no meio da igreja, são pessoas, né, denominadas aí como irmãos e irmãs, que gostam muito de uma fofoca, que gostam muito de atacar a vida alheia, mas fazem pouco para ajudar aqueles que mais precisam. As pessoas hoje estão mais preocupadas em atacar, em conhecer a vida das pessoas, de uma forma de exposição, como esses homens tentavam o tempo todo fazer com Jesus, do que verdadeiramente ajudar, do que fazer cumprir na vida deles o segundo mandamento resumido pelo Senhor: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, como ninguém, ensinou aquelas pessoas qual era o verdadeiro sentido e significado do reino de Deus. Fazer pelas pessoas. E por isso que os fariseus, já encerrando, por isso que os fariseus, o termo fariseu, inclusive no dia de hoje, ele torna uma conotação um pouco ofensiva. Quando você chama alguém de fariseu hoje, era para a pessoa se sentir orgulhosa. Quando uma pessoa é chamada de fariseu hoje, era para sentir orgulho no seu coração, dobrar o joelho, orar, agradecer a Deus. Poxa, Senhor, obrigado, estou sendo reconhecido. Mas não. Pela incompetência, pela infidelidade, por tantos adjetivos que eu poderia dar aqui, mas não dá porque o tempo é curto, esse nome acabou se tornando ofensivo, pela falta de prática de fé daqueles que deveriam praticar a fé. Não em benefício próprio como eles faziam. Aliás, não em benefício do próximo, mas em benefício próprio como eles faziam. Perdão. E aí, ao longo dos 3 evangelistas, né, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus bate o tempo todo de frente.
E aí uma coisa, para encerrar mesmo aqui, que eu aprendo com essa guerra de ensinamentos, né? Se é que eu posso chamar assim, entre Jesus e os fariseus. Lembrando, não sejamos nós fariseus nos dias de hoje, somos chamados para fazer a diferença. Somos chamados para fazer a diferença. Não para sermos indiferentes com aqueles que precisam. É diferente. Então que nós possamos, à luz da palavra de Deus, não apenas ouvir como aqueles homens ouviam, mas escutar. Porque existe uma diferença muito grande entre ouvir e escutar. Ouvir, nosso ouvido está aberto o tempo todo para ouvir. Desculpe a minha garganta. Ouvir, o nosso ouvido está aberto o tempo todo para ouvir. Mas o que diferencia é o ensinamento que vem através do escutar. E a palavra de Deus diz que a fé não vem apenas pelo ouvir, mas o escutar da palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família, no nome de Jesus.